Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. É um prazer, é uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula de filosofia, momento filosófico. Depois de uma semana, a gente retorna para mais uma aula de assuntos filosóficos no qual nós vamos filosofar, vamos adquirir o conhecimento necessário, adquirir a sabedoria e, de fato, é um prazer tê-los vocês nesse momento. Eu sou o professor Denilson e sejam todos e todas bem-vindas, tá? Para mais esse momento. Eu espero que vocês estejam de fato muito bem, estejam se cuidando das pessoas que vocês amam, das pessoas que fazem parte da vida de vocês, tá bom? E vocês sabem, né? Estudar é sempre uma oportunidade muito importante, é sempre uma alegria. Por que alegria? Porque a gente adquire o conhecimento, né? Uma das coisas mais importantes na nossa vida é a aquisição do conhecimento. O conhecimento nos faz crescer, nos faz amadurecer, ter uma nova visão da vida, da sociedade e, portanto, a gente vai, com a experiência, com o conhecimento que nós vamos adquirir, nós vamos nos tornando mais sábios, mais inteligentes, pessoas mais capazes para viver uma vida intensa, uma vida que de fato tenha sentido, uma vida sobretudo, de alegria e felicidade. É o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer, né? Viver bem, viver contente, viver feliz com as pessoas com as quais a gente convive, certo? E o conhecimento, como eu sempre digo para vocês, ele transforma a nossa vida e a gente transforma a vida do mundo, né? O mundo de fato precisa de transformações, lógico que para melhor, tá? Nesses tempos agora nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Muito difícil mesmo, mas a gente precisa cultivar cada vez mais a esperança, cultivar a coragem, o entusiasmo, o vigor, a motivação para nós vivermos cada dia da nossa vida, realizar bem os nossos trabalhos, as nossas tarefas. E eu digo mais para vocês, como sempre digo e enfatizo, né? Precisamos cada vez mais ter a intimidade com Deus, a vida de oração, porque Deus é tudo na nossa vida, Ele que nos dá, sobretudo, a nossa vida. Então nós temos que ser muito gratos a Deus pela oportunidade de estudar, tá? Estudar nesses tempos que nós estamos atravessando, vamos pensar assim, estudar é um privilégio, porque felizmente muita gente não tem nem educação e nesse momento não está tendo acesso à educação. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo, mesmo à distância, mas graças a Deus nós estamos conseguindo realizar o nosso trabalho, nós estamos conseguindo estudar, tá? Agradecer a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, pela nossa família, pela a vida da escola, a vida da direção, de todas as pessoas que apoiam esse trabalho, certo? Alunos, meus queridos e minhas queridas, mantenham a firmeza, mantenham o foco nos estudos. Sei que são momentos difíceis, né? Momento às vezes talvez de desânimo, momento de tristeza, mas não perca a esperança. Como já disse, confie em Deus, Deus é a nossa força maior, tá? Cultive sempre a vida de espiritualidade, que isso é muito importante, nos fortalece na caminhada, certo? E eu desejo
a todas as mães, né? Estamos vivendo uma semana importante, onde a gente vai refletir e pensar sobre as mulheres. Nós estamos refletindo, essa semana é o Dia Internacional da Mulher, dia 8, e desejo a todas as mulheres que fazem parte da nossa vida, as mulheres minhas alunas, as mulheres mãe de alunos, de alunas, as mulheres da direção da escola, Dona Regiane, Dona Elieide, e todas as mulheres que estão me ouvindo, que estão me assistindo. Parabéns pelo seu dia. Que Deus nosso Pai, Deus nosso Criador, abençoe todas vocês. Que vocês, já digo que vocês são mulheres guerreiras, tá? E parabéns para vocês, muita felicidade, acima de tudo, saúde, coragem, persistência, não desanime por nada. E assim como eu falei para os alunos, eu vou falar para vocês: mantenha a vida de espiritualidade, a vida em Deus, tá? A vida em Deus, que Deus é a nossa força maior, Ele faz a gente superar todas as dificuldades que a gente possa ter. E meus sinceros votos de prosperidade, de felicidade, de saúde, de alegria, de vida longa. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço do professor Denilson. E aos meus alunos, vamos focar nessa aula. Coragem, entusiasmo, assista a videoaula até o final e empenhados, atenciosos, tá bom? E vocês vão ter a oportunidade de interagir com o professor, de tirar suas dúvidas. Desde já eu agradeço aos alunos que estão interagindo comigo, isso é muito importante, o professor fica feliz. Então, vamos à nossa aula. Nosso assunto. Alunos, você vai encontrar esse assunto, moral provisória, página 20 a 23, tá bom? Então, com atenção, acompanhe aí essa aula. Revendo a aula anterior, como sempre faço com vocês, né? Importante te revisar algumas ideias da aula anterior e dessa forma assimilar da melhor forma possível o conteúdo. Eu sempre digo que quanto mais você lê, quanto mais você revisa, mais você aprende e, portanto, não esquece, certo? Na aula anterior nós falamos da beatitude, tá? Ainda lá na Idade Média, falando sobre as virtudes, falando sobre a felicidade. E beatitude é isso mesmo, felicidade. A gente vai revisar aqui de forma muito rápida, mas importante assimilar bem essas ideias, certo? Tomás de Aquino representa um segundo momento do pensamento medieval, lembrando aquela ideia de que a Idade Média ela se divide em dois períodos muito importante, a patrística e a escolástica. A patrística com Agostinho e a escolástica com Tomás de Aquino, que ficou esse momento, segundo momento, ficou conhecido como a escolástica, unindo o pensamento cristão ao pensamento filosófico. Refletiu sobre questões éticas, como a virtude e a felicidade. Então, Tomás de Aquino trazendo aí mais um filósofo, né, mais um pensador, trazendo a questão das virtudes e da felicidade como debate, como regra de vida. Vamos pensar dessa forma, certo? Aproximando a filosofia da teologia.
ele afirmava que, em razão do pecado, não teríamos condições de nos unir, nos sentir plenamente realizados em nossa vida. Turma, é o seguinte: nesse momento histórico aqui, na Idade Média, a filosofia, como outros autores dizem que a filosofia era serva da teologia, isto é, a filosofia só servia para fundamentar, para dar base a algumas ideias cristãs. Nesse momento da história, de fato, era assim. Só com o tempo essa ideia foi superada. Filosofia hoje é conhecida como, de fato, uma área do conhecimento muito importante, certo? Como a gente bem sabe, a filosofia está na base do conhecimento humano. Vamos pensar dessa forma. Da filosofia veio outras ciências, outras áreas do saber, mas tudo começou com a filosofia. Por isso que a palavra filosofia, na sua etimologia, significa amor ao conhecimento, amor à sabedoria, certo, turma? E olha que diz aí Agostinho, ainda muito impregnado das ideias cristãs, né? Ele dizia que o homem não poderia ser plenamente feliz nessa vida por conta do pecado, tá? Isto é, o pecado como um empecilho para o ser humano ser feliz de fato. E ele disse que o ser humano não consegue ter uma vida plena, uma vida realmente feliz, plenamente feliz nessa terra por conta do pecado. Logo, nessa terra, de acordo com a visão de Tomás de Aquino, o ser humano nunca será plenamente feliz, certo? Faz sentido? E aí, o que você me diz, caro aluno? O que você pensa dessas ideias? Importante também, a partir da leitura, a partir da reflexão, a partir do entendimento, você também ter seu pensamento, ter a sua percepção. Aquino afirmava que somos inquietos, descontentes com aquilo que alcançamos. Mais uma ideia aí, concorda com ele? O ser humano às vezes tem tudo, mas mesmo assim está inquieto, parece que falta algo, certo? Essa insatisfação é própria da condição humana, apenas poderia ser superada por meio da beatitude. A felicidade tranquila, serena e eterna decorrente da contemplação de Deus. Em outras palavras, o ser humano só vai ser de fato feliz, só vai de fato superar suas insatisfações em Deus, na presença de Deus. Em Deus, o ser humano é plenamente feliz, certo? Muito boa essa reflexão, né? Aquino afirmava que era necessário viver uma vida ordenada, tá, pessoal? Ordenada por um amplo conjunto de virtudes, as quais somente a iluminação divina poderia proporcionar. Isto é, o ser humano só vai viver as virtudes. E que são as virtudes? Vamos lembrar? A coragem, a justiça, a moderação, o equilíbrio, a justa medida, o meio termo. O ser humano só vai viver bem essas virtudes se estiver em Deus, com Deus e unido em Deus, tá? Unido com Deus. Então, o ser humano, em outras palavras, só vai viver bem essas virtudes se estiver em paz com Deus, se tiver Deus em sua vida, tá? E como a gente sempre reflete, né? A graça de Deus ilumina a pessoa e a pessoa vai vivendo da melhor forma possível e sendo feliz. Muito boa essa reflexão, muito útil também para nós, né? Para a nossa vida. Como eu sempre digo, a filosofia ela nos ajuda a adquirir a sabedoria e isso é muito importante. Viver uma vida com sabedoria é uma virtude de fato. E veja como isso é muito útil para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E por isso que eu digo que a filosofia não é só para você tirar nota boa na prova, não é só para ajudar você a passar nos concursos, nos vestibulares, né? Também tanto que o nosso estudo é nessa perspectiva, mas também é para nós adquirirmos a sabedoria de vida, certo? E tá aí uma pequena revisão, uma pequena
explicação de algumas ideias da aula anterior, certo? E agora nós vamos entrar em outro assunto, moral provisória. Então, você percebeu que nós já saímos da Idade Média, né? Estamos entrando na Idade Moderna, com um outro modo de pensar a ciência, uma outra percepção de ciência e também outra percepção de realidade, tanto do ponto de vista, digamos, religioso, mas também com o ponto de vista da política, do social, certo? E vale a pena entender bem o pensamento, a filosofia dos pensadores dessa época, porque, como eu sempre digo, né, são os pensadores. Maquiavel, no caso aqui, ele é muito solicitado, muito cai bastante em prova. Então é importante nós conhecermos bem a filosofia dele. Se cai bastante porque as ideias dele são muito relevantes, tá? E vale a pena nós conhecermos. O texto diz o seguinte: durante a Antiguidade e a Idade Média, não houve a preocupação em distinguir a moral pública exercida no âmbito da política e a moral exercida no âmbito de ações e escolhas individuais. Ambas deveriam caminhar juntas. Então, Idade Antiga, Idade Moderna, Idade Média, não havia diferença, não havia distinção da moral. O importante era a pessoa viver bem, viver a moral, viver as virtudes, viver a ética, viver fazendo bem, tá? Seja do ponto de vista da política, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista das escolhas da liberdade. O importante era a pessoa viver a virtude e fazer o bem e estava tudo certo, tá? Já a partir da Idade Moderna, já começa a haver separação. É o que nós vamos verificar agora, certo? O primeiro pensador a estabelecer essa diferença foi Nicolau Maquiavel, tá? Maquiavel, cientista político, ele trabalha muito a questão da filosofia política e ele tem uma reflexão muito bonita, muito real da política, como ela é na prática, certo? E diz o seguinte: sua obra, produzida no século XVI, aborda nos estudos sobre a filosofia política, certo? Então, é nessa perspectiva que nós vamos falar agora da moral provisória. E por que uma moral provisória, né? Nesse contexto, destacou-se no século XVII a obra de René Descartes, tá? Filósofo racionalista, filósofo também muito importante para nossos estudos e que vale a pena nós conhecermos as ideias desse filósofo também. E também como outros que a gente vai ver de agora em diante. Esse filósofo recomendou um controle racional sobre as paixões a fim de não comprometer-se o conhecimento e a convivência. Já enfatizei para vocês, reafirmo novamente que alguns filósofos, né, vamos pensar assim, não são todos, do período moderno, desse momento da história, eles são muito racionalistas, tá? Para eles, o que vale é a razão. A razão está na vez, vamos pensar assim, na bola da vez, tá? Na visão deles, só é válido aquilo que passa pelo crivo da razão, tá? Só é válido se é possível compreender racionalmente, entender racionalmente, comprovar de forma racional. E aqui ele aborda a questão do conhecimento, certo? O conhecimento só é válido se passar pelo crivo da razão. Agora você percebe que ele já, de certa forma, deixa de lado as crenças, tá? Deixa de lado o aspecto religioso, certo? Na verdade, esses filósofos, eles têm uma grande dificuldade de entender o conhecimento do ponto de vista religioso, do ponto de vista
da crença, certo? Por isso que eles se tornaram racionalistas, certo? Vamos pensar dessa forma que dá para a gente entender muito bem. O projeto de Descartes era o de construir fundamentos para uma nova ciência, tá aí, mais rigorosa, precisa e abrangente do que a de sua época, certo? Do que a de sua época. Ele acreditava em uma abordagem adequada de todos os problemas que interessavam à humanidade. Se subordinava à validade do método utilizado para alcançar o conhecimento. A questão do Descartes também é a questão do método. Tudo para ele depende do método com o qual se investiga, conhece a realidade, tá? Por isso que ele vai colocar um dos métodos para ele, de certa forma, é a razão, certo? É a razão. E todos os problemas humanos, todos os problemas da humanidade submete à razão, tá? A razão é através da razão que se vai adquirir o conhecimento verdadeiro, tá? Alcançar o conhecimento. Contudo, o filósofo propôs 4 regras para compor uma moral provisória pautada pelo acordo com as leis e os costumes relacionados à autopreservação, certo? E vamos ver quais são essas regras que Descartes coloca aí para viver relacionado aos costumes e à própria conservação da vida, a autopreservação, certo? Primeiro, obedecer às leis. Então, na visão dele, se as leis existem, se o homem criou as leis, é para obedecê-las, certo? Então, veja aí o Descartes sendo bem racional, bem preciso. 2. Ser firme e decidido nas razões, seguindo as opiniões provisórias, com o mesmo rigor que se teria em relação às mais seguras, mesmo sendo as decisões, as regras, mesmo sendo provisório, mas tem que seguir a todo rigor, tá? Ele está sendo muito claro como tem que ser, certo? 3. Vencer a si mesmo e não ao destino, buscando mudar o próprio desejo, que na verdade ele está falando do controle das paixões, do desejo. Como ele é racional, tudo ele racionaliza, tudo ele passa pelo crivo da razão. Por isso ele fala vencer a si mesmo, porque na verdade o ser humano tem a tendência de agir de acordo com as paixões, de acordo com os desejos, certo? Muito bem. 4. Adotar a melhor das ocupações. Cultivar a razão para alcançar o conhecimento verdadeiro. Então, na visão dele, o ser humano ele tem que sempre ter as boas ocupações, as melhores funções, porque vamos entender que o ser humano, na visão dele, age somente motivado pela razão, e quando o homem age pela razão, ele pensa, ele projeta, ele articula, portanto, ele deve ocupar as melhores ocupações, deve ter as melhores funções, certo? E dessa forma vai cultivar, agindo racionalmente, cultivar o conhecimento verdadeiro. Muito boa, né? Muito boa essa reflexão. Acho que até aqui tá dando para entender tranquilamente. E aí, vocês têm na página 23 uma atividade, vocês vão fazer com tranquilidade, fazer com calma, lendo com atenção, não precisa pressa. Devo dizer para vocês, alunos, que procurem sempre argumentar, tá bom? Argumente bastante com suas palavras, pode colocar a citação do livro, dizendo que concorda, não concorda, mas é bastante importante argumentar, defenda a sua ideia, isso que é importante, com fundamentação, certo? E façam essas atividades aí, depois vocês vão ter a oportunidade de fazê-la,
certo? O objetivo da moral provisória, uma vez que ela é a última das ciências na árvore do saber, moral provisória, né? Mostra o motivo pelo qual é necessário uma moral e por que não se pode ficar irresoluto enquanto se constrói os fundamentos da ciência. Então, mesmo havendo uma moral provisória, é importante obedecê-la, certo? É importante segui-la. Como atuar na vida até a construção do saber, tá? Perceba que Descartes ainda está naquela perspectiva do saber verdadeiro, tá? E enquanto isso não chega, como o ser humano deve atuar, e ele dá uma orientação. Também explica o espírito do método da moral e qual a diferença entre ambos. Apresenta as 4 máximas, aquilo que a gente já viu, né? Desta moral, explicando cada uma e quais são seus tópicos principais para se ter uma conduta moral. Após explicá-las, questiona por que Descartes usa um termo provisória, tá? E se esta moral poderia ser definitiva. Muito boa esse texto aí. Mostra também a relação moral com o cotidiano. Pergunta se ela seria uma parte da ciência e se devemos segui-las até a elaboração de uma moral definitiva. Muito boa, né? Enquanto não tem uma moral definitiva, vamos seguir a que está aí provisoriamente. Em outras palavras, é isso que ele quer dizer. Será que esta moral está dentro de uma ordem do projeto cartesiano? Com certeza sim. Por fim, esclarece como o autor concebe a razão teórica e a razão prática. Não existe a possibilidade de se formular uma moral definitiva no estágio da dúvida e no estágio da elaboração das ciências, que são anteriores, mas a moral se faz necessária desde já, enquanto se reconstrói a ciência. Lembra que a expressão reconstruir a ciência, tá? Então, como Descartes ele é um racionalista e a ciência até então tinha o aval das crenças, tinha algumas ideias religiosas no conhecimento, ele usa sempre esse termo, reconstruir a ciência a partir do aspecto da razão. Enquanto eu não tiro a moral da dúvida, eu preciso ter uma moral provisória vivendo no meu país. O objetivo da moral provisória é permitir a Descartes ocupar-se com a busca da verdade. Ela fornece um alojamento temporário durante a construção do edifício do conhecimento. Apesar das incertezas das crenças anteriores, é melhor levar, olha só, isso aqui é super importante, pessoal. É melhor levar uma vida sensata e moderada, voltando às virtudes. Para que isso aconteça, é melhor seguir diretrizes, ou seja, obedecer às leis e aos costumes de seu país e religião que Deus lhe concedeu a graça. Olha aí, no final das contas ele acaba voltando para as ideias cristãs, para as ideias religiosas, certo? Seguir também as ações das pessoas mais sensatas e moderadas significa que é mais provável que as mesmas sejam mais corretas do que ações extremas, viu só? E tá aí uma boa reflexão sobre a filosofia de René Descartes. Espero que você tenha compreendido, certo? E faça aí agora a atividade da página 23 e para cá vocês vão responder as atividades em PDF. Certo, alunos? Foi um prazer, uma alegria. Meu muito obrigado e fique com Deus. Até a próxima. Um abraço do professor Denilson.